Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colégioabaco.com.br. Todo mundo ama filmes. Se você não gosta, com certeza curte uma série ou uma animação de vez em quando. Mas dentro da escola é lugar de cinema? Hoje, conversaremos com a professora Carol Fiore sobre como usar a sétima arte para expandir conhecimento. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco. Família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Olá, Carol, seja bem-vinda. Eu tava muito animado para gravar esse episódio. Para quem não sabe, a Carol foi minha teacher quando eu estudava na Access International School. Depois ela foi minha colega de trabalho e até hoje é muito difícil para mim não chamar ela de teacher, mas eu vou fazer meu máximo aqui. Então eu queria começar pedindo para você, Carol, se apresentar e contar um pouco do que você faz dentro do Abaco. Oi, Gila, eu também fiquei muito animada. Mais uma vez a gente se reencontrando, né? Acho que a gente já conversou de tanta coisa, né? Comecei em sala de aula, você como meu aluno, e hoje a gente dividindo, né? Conhecimento sobre essa arte que a gente tanto gosta, então tô muito, muito feliz. No Abaco eu sou conhecida por Carol Fiore mesmo, ou só Fiore, e eu dou aula basicamente de português, então as minhas turmas são, na sua maioria, de português, de redação e de gramática, com turmas desde o 9º até o 3º ano do ensino médio, diurno e noturno. Mas esse ano eu comecei também a organizar cursos para o novo projeto, né, do ensino médio, o novo ensino médio. Então eu passei a lecionar em 2 cursos que eu montei, que é Cinema e História e MPB e Sociedade. O foco, né, acho que é melhor a gente falar mais desse, que é o de Cinema e História, a ideia veio, na verdade, do meu mestrado. Então depois de me formar em letras lá na USP, eu acabei fazendo mestrado em cinema dentro da faculdade de letras mesmo. Então, quando o Abaco informou os professores que queria começar com um novo projeto do ensino médio, veio a ideia. Foi assim que começou. Ah, maravilha. Eu sempre falo aqui todo episódio que dá vontade de voltar pro Abaco, porque, meu Deus, né? Se eu tivesse a opção de escolher entre fazer cinema e história ou MPB e sociedade, eu não sei o que eu ia fazer, né? E, bom, no episódio de hoje, né, a gente vai falar sobre cinema, acho que já tá claro. Essa sétima arte maravilhosa, e pra quem não sabe, eu já comentei aqui no podcast, mas eu sou formado em cinema, eu trabalho com cinema e eu sou completamente apaixonado, né? É uma coisa que eu escolhi fazer e que eu continuo fazendo na minha vida. Então, pra gente começar a bajular esse universo mágico que fica dentro das telas, eu queria perguntar, Carol, qual você acha que é a importância do cinema na escola? Né? A gente sabe que passar filmes em sala de aula ou pedir como lição de casa, analisar cenas e discutir narrativas de filmes já virou comum dentro do colégio, né? Assim como a gente fala de livro ou fala de fatos históricos, a gente também fala de cinema. Mas o que é possível aprender com a análise de filmes na escola? Gila, assim, como você sabe, até mesmo por ser da área, né? Quando a gente analisa um filme, a gente pode observar coisas que vão muito além do enredo ou da narrativa. Então esse uso do cinema já é mais comum, mas de uns tempos para cá, as escolas começaram a perceber o cinema como uma grande fonte, né, de interpretação e de análise. Então, que tipo de coisa você pode analisar? Principalmente o cenário histórico-social em que o filme está inserido, tanto em relação ao tempo que ele retrata, como em relação à época em que ele foi lançado. Então a ideia é que o espectador reconheça, né, a sociedade apresentada no filme e ao mesmo tempo seja um espectador ativo, comparando essa sociedade representada com a sociedade em que ele vive, para que assim ele possa modificá-la. Esse é um objetivo lindo do cinema e que muitas vezes a gente não percebe, né, que ele existe. Para fazer esse paralelo com o contexto histórico-social, é bem importante que a gente repare na relação forma-conteúdo. O que isso quer dizer? É olhar para a estética do filme e pensar o que aquela estética tem a ver com o conteúdo trabalhado naquele filme. E qual é o ponto de vista daquela obra, né? A tese da obra, que a gente pode encontrar em livros e a gente também vai encontrar nos filmes.
Para também trazer para o presente do espectador, é sempre importante pensar, por exemplo, se eu tenho um filme que fala sobre os anos 30, né, 1930, ele tem um recorte, então é um modo de interpretar aquela época. Agora, se esse filme não for lançado em 30, né, ele retrate os anos 30, mas ele foi feito, não sei, por exemplo, em 2009, provavelmente aquele diretor, aquela produção, tá fazendo um paralelo entre 2009 e os anos de 1930. Então é bem importante prestar atenção nessa relação. Certo, Carol. Eu acho que é uma forma maravilhosa de analisar o filme. A gente nem falou muito sobre as questões da própria narrativa já, né? Do que o próprio roteiro já tá falando. Mas só de trabalhar esse contexto histórico e a estética, a gente já consegue tirar muita coisa, né? E o que você falou de um filme que retrata os anos 30 sendo lançado em 2009 é uma coisa, e aí a gente também pode ir além até, né? E pensar que um filme que fala sobre os anos 30 e foi lançado nos anos 90 vai ser outra coisa, e um filme que fala sobre os anos 30 que foi lançado esse ano também fala sobre outra coisa, né? E, enfim, as dimensões da história, o lugar também onde ele tá, tudo isso vai mudando, e eu acho que é uma ótima forma de a gente analisar isso e trazer para a sala de aula. E como que essa análise já está inserida no contexto pedagógico da escola, né? São todas as matérias que podem usufruir desse benefício do cinema. E aí eu já queria emendar e perguntar sobre esse itinerário da BNCC que você está trazendo, né? Que é o cinema e história. Então, é possível trabalhar, Gila, com o cinema em todas as disciplinas, né? Até quando você trabalha a construção narrativa, você pode trabalhar com o cinema. Essa nova abordagem que está sendo mais inserida aos poucos nas escolas, ela foi favorecida com o novo ensino médio. A proposta do novo ensino médio é trabalhar com diferentes habilidades. Então não quer dizer que o aluno não vai ter mais a aula de história. Ele vai ter aquela aula de história de uma maneira diferente. Essa é a proposta do projeto do ensino médio. Então, por exemplo, nesse itinerário que a gente bolou para o primeiro e para o segundo ano, a ideia é que eles revejam conceitos históricos a partir do filme. Então, o filme vai ser o objeto, né? Eles vão pensar sobre diferentes épocas a partir do que é mostrado no filme, levando sempre em consideração o ponto de vista da obra sobre o tema tratado, né? Não existe uma verdade absoluta, e todo historiador vai saber disso. Aquela é uma abordagem, e eles vão ter que interpretar, né? Criando hipóteses sobre essa obra, que é o filme. É possível também fazer análises comparativas entre filmes de diferentes épocas, ou filmes de uma mesma época, ou até entre cinema e literatura. Então isso também é possível, e essas são ideias para os próximos itinerários, viu, de cinema. Já deixa aí um spoiler. Adaptação de livro também, né, e comparação, acho que tem um universo muito rico aí. E só pra gente ter um pouco mais de exemplo, Fiore, você pode dar alguma palhinha, assim, do repertório que tem nesse itinerário? Algum filme que a maioria dos pais provavelmente conheça, ou que os alunos já conheçam, e que a gente já pode começar a pensar em o que pode ser analisado? Claro! Como esse é o primeiro itinerário de cinema que a gente está montando, a ideia é fazer um panorama histórico, né? Então eu fui por décadas mesmo. Então a gente já viu, nessa altura do campeonato, a gente já viu Buster Keaton, Charlie Chaplin, então a gente pensou em filmes como Tempos Modernos e O Grande Ditador, eles analisaram. A gente analisou também Cantando na Chuva, para pensar a chegada do som no cinema, né? E como foi essa chegada no som, a chegada da indústria mesmo cinematográfica. Agora a gente tá olhando os anos 50 para ver a chegada de Hollywood, das grandes estrelas, né? E mais pra frente a gente vai ter diretores como Kubrick, Spike Lee e Woody Allen. Então esses são alguns dos diretores que ainda virão esse semestre. Bacana. Os alunos devem estar gostando muito, né? Porque é aquela coisa também, né? Quando você começa a estudar cinema, você começa a assistir os filmes de uma outra forma. E, enfim, né? Eu, pelo menos na faculdade, começava a ficar doido, assim, né? Porque às vezes eu não consigo nem prestar atenção no filme. Eu fico reparando em tantos outros detalhes que a história acaba indo para outros lugares, né? Porque um filme tem muita coisa dentro, né? Como a gente já falou, a estética, o som, a direção de arte, a direção de fotografia. Então tem muita coisa para pegar. Eu tô apaixonado por esse itinerário que você tá falando aí. Depois a gente pode até conversar um pouco mais em off, para você me contar como que tá sendo tudo isso, porque é muito bacana uma escola trazer essa proposta e ter um itinerário tão rico quanto esse. Claro, Gila, a gente pode conversar sim. A proposta central é justamente essa que você falou, que os alunos, depois desse itinerário, eles vão assistir aos filmes de uma forma diferente.
não só recebendo, né, como a gente às vezes senta e recebe aquela informação, mas sendo espectadores ativos mesmo, pensando sobre os significados das cenas, o que elas querem dizer. Então eu acho que isso vai mudar o modo deles assistirem filmes no geral, isso que é muito legal. Sim, né? a gente sempre fala sobre a questão do afeto aqui no podcast, né? Sobre como é importante os alunos estarem de fato engajados com aquilo que eles estão se relacionando como conteúdo, como conhecimento. E eu acho que aí, entrando na questão que você falou do livro, quando a gente pensa em formas de arte de conteúdo, por que você acha que para o aluno é mais fácil se engajar com um filme do que com um livro ou uma produção escrita, por exemplo? Bom, primeiro existe assim a questão do tempo mesmo, né? A gente sabe que os jovens de hoje, eles têm muito acesso a diferentes estímulos, eles são hiperestimulados. Por isso é mais difícil mesmo que eles se engajem em algo que seja muito longo, muito duradouro. Mas não quer dizer que isso deve ser ignorado, tá? A ideia é que se trabalhe isso na escola, para que ele aprenda, sim, a lidar com coisas mais duradouras, né? E acabe gostando de outros tipos de arte que não são tão instantâneas. O cinema, na verdade, ele pode até ajudar. Então é possível trabalhar, por exemplo, cinema e literatura juntos, para ajudar aquele aluno que não está tão engajado ainda na questão literária. Além disso, né, a gente sabe que o cinema se torna uma arte muito acessível. Então, hoje a gente tem as plataformas de streaming, por exemplo, né, que facilitaram muito esse processo. Então a gente consegue assistir a vários filmes, escolher, às vezes a gente passa até mais tempo tentando escolher o filme, né, porque a gente tem muitas opções. O algoritmo também, né? Na verdade, a gente tem um algoritmo que escolhe pra gente, né? Então, as crianças de hoje não sabem nem o que é uma locadora. Exato, a gente antes chegava sexta-feira à noite, não sei se você lembra, e a gente ia na locadora e ficava escolhendo os filmes e pensava, putz, será que eu vou ter tempo de assistir esse filme e devolver? Senão você pagava um valor muito mais alto, né? E também para ir ao cinema, se a gente for pensar, é legal, eu amo também ir ao cinema, nunca vou deixar de ir ao cinema, mas não dá para assistir todos os filmes no cinema. Se a gente pensar até por uma questão de financeira mesmo, né, a gente gasta o que a gente gastaria para assistir 2, 3 filmes num mês no cinema, a gente consegue ter disponível um catálogo como a Netflix, por exemplo. Então a gente pode ir intercalando. Acho né? que até mais, né? Pois é. Acho que se você for no cinema 3 vezes no mês, você já consegue pagar Disney Plus, Prime e Netflix, tudo junto. Então eu acho que isso acaba pesando muito. A pandemia reforçou ainda mais esse cenário, né? Tanto que a gente pode assistir, acho que pela primeira vez, a maior parte dos filmes que estão concorrendo ao Oscar, né? Nas plataformas de streaming. Vários amigos meus chegaram e falaram assim, você tá assistindo os filmes do Oscar porque tem um que tá em tal lugar, o outro que tá em outro. Então isso facilitou muito, porque chegava essa época do Oscar e a gente ficava meio perdido. Tinha filme que nem tinha chegado aqui ainda, né? E a gente passava o Oscar e depois que você ia assistir alguns deles. E os outros, você tentava achar alguns no cinema, outros você tentava encontrar, já era uma dificuldade. Então acho que mudou também a forma da gente se relacionar com esses filmes, né? Na verdade, a gente sabe que, talvez com a pandemia, as grandes produtoras tenham enriquecido menos, né? Porque a bilheteria, né, não tá surgindo, esse lucro não tá vindo. Mas, em compensação, isso acaba facilitando a concorrência para os pequenos produtores, né? Que conseguem... não ficam brigando lá por uma sala de cinema para exibir os seus filmes. Na verdade, na pandemia, todas as artes foram prejudicadas. Você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Mas o cinema acabou sendo um pouco menos prejudicado que o teatro, que tá tentando, né? Porque é difícil, você não tem como fazer teatro fora do teatro, muito difícil. Você consegue, mas é mais difícil do que o cinema, que a arte já tá pronta, então é mais uma forma de divulgação, né? Sim, é exatamente isso, né? Isso é uma coisa que eu e meus amigos da área, a gente sente bastante, né? Então, assim, com os amigos de teatro... é a perdição, assim, não tem nem o que fazer, porque não tem como, assim, tudo bem, você pode fazer peça online, tem propostas, né, mas no geral, você não vai sair muito do mesmo lugar, né. Agora, com o cinema, o que tá acontecendo, né, pelo menos assim, comigo e com quem tá à minha volta nessa área, é partir pra animação, né, então, do ano passado pra cá, eu trabalhei em algumas animações, né? Agora eu tô dirigindo mais uma pela Aldir Blanc, pelo edital de São Bernardo do Campo,
E é um formato que eu, por exemplo, nunca tinha dirigido e que eu acho que eu só tô dirigindo nesse momento por conta da pandemia. Porque é um filme que eu escrevi, que é bem bacana, ele serviria tanto como animação quanto como live action, mas nesse momento não tem como eu fazer um live action, é muito arriscado, né? A gente sabe que também cinema não se faz sozinho, essa é uma outra questão também da produção, né? Que precisa ter muita gente. Então, se você é músico, você pode tocar sozinho, se você é ator, você pode ter um monólogo, enfim, mas cinema não dá pra se fazer sozinho, não dá pra você filmar, atuar, gravar o som, fazer a direção de arte, enfim, é muita coisa mesmo. E eu concordo 100% que a pandemia talvez tenha até cravado aquela frase de que, entre aspas, né, o cinema está morrendo. Isso é uma coisa que eu escutei muito na faculdade, de muitos professores, continuo escutando na minha pós-graduação, no sentido de o cinema como local está cada vez menos frequentado, porque tá muito fácil. Né? Aquém do que, o que chega no cinema, né? Então, assim, ir no cinema e os filmes que vêm pra cá, né? Aí a gente poderia até também ficar horas aqui falando sobre aquele caso que aconteceu aqui no Brasil de todas as salas estarem ocupadas com Vingadores e terem tirado de pernas pro ar 3 do cinema para poder colocar Vingadores, e muita gente defendeu que tinha que manter, muita gente defendeu que tinha que tirar, assim. Então, é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que a indústria tá passando por maus bocados, a indústria também engole várias outras indústrias e produções e... Enfim, é um mundo muito doido. Eu não sei se você lembra quando aquele filme Roma, do Alfonso Cuarón, ganhou o Oscar em 2018 e já teve... começou... na verdade, o bafafá das plataformas de streaming começou naquela época, porque as pessoas falam assim, mas como assim? Ele vai concorrer ao Oscar de melhor filme se ele não foi lançado no cinema? E eu lembro que ele fez uma defesa, assim, grande disso. Falou, não, eu lancei o meu filme. Foi uma coisa muito marcante, né? As pessoas nem imaginariam que a gente ia entrar numa pandemia e que seria o único jeito de conseguir fazer os filmes serem lançados, né? O que aconteceu nessa época foi que... Isso é o que a Netflix faz, na verdade, né? Todos os filmes que a gente vê na Netflix, né, pra quem não sabe, mas os filmes que são da Netflix e estão concorrendo ao Oscar, eles foram lançados no cinema, na verdade, né? Eles passam pelo cinema, só que o Oscar ele tem uma regra, que o filme tem que passar por... Ele tem que ficar 4 semanas em cartaz, 3 semanas em cartaz, num número X de cinemas, né? Então, ele tem que ficar 4 semanas, pelo menos 4 semanas, em 25 salas de cinema dos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Acho que é um pouco mais do que isso. E aí a Netflix faz isso, ela faz o mínimo, não divulga, ela nem fala, assim, se você quiser assistir no cinema, você tem que procurar muito, e depois ela coloca no catálogo. Então, na verdade, isso acontece, mas eles realmente focam o lançamento do filme pro streaming, né? Porque eles querem que você continue ali no streaming. A Netflix não quer que você vá para o cinema assistir um filme da Netflix, né? Não faz sentido para eles. E realmente, isso mudou muito. Eu tenho isso pra mim é muito uma faca de dois gumes, porque de um lado eu fico muito feliz com a acessibilidade que isso traz, né? A gente tem muito acesso a produções de altíssimo conteúdo, tanto estético quanto narrativo, né? A gente tem obras incríveis na palma da nossa mão, assim, a gente pode ver filmes incríveis a qualquer hora que a gente quiser. Se eu quiser, posso abrir meu celular agora e abrir a minha Netflix e assistir um filme incrível. Mas eu também fico... É que assim, a gente que é cinéfilo, né, Carol? A gente sabe o prazer que é sentar naquela sala escura e olhar aquela tela gigantesca e aquele cheiro de pipoca, e aí tudo que tá acontecendo fora do mundo desaparece e você tá ali olhando para aquela tela que é 70 vezes maior do que você, né? Então, assim, isso pra mim não tem comparação, sabe? Eu prefiro 1000 vezes ter isso, né, do que ficar só lá na Netflix, na minha sala ou no meu quarto. Mas eu entendo, né, essa questão da acessibilidade, essa questão da praticidade, essa questão da velocidade também. Isso é outra coisa também, né, que hoje em dia é muito normal adolescentes e crianças verem conteúdo 2 vezes mais rápido, né, 3 vezes mais rápido. E essa é outra coisa, assim, que eu, como cineasta, não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar eu fazer um filme, ou fazer o som para um filme, fazer a trilha sonora de um filme, para alguém colocar aquilo 3 vezes mais rápido, assim. Parece que é pegar o meu trabalho e acabar com todo o meu trabalho. Mas é uma coisa que acontece e a gente precisa saber lidar, né? Não tem como, eu não posso tentar controlar isso e nem posso lamentar, né? Cada espectador busca a sua experiência, vai satisfazer da sua forma, com a sua própria experiência.
Então, são questões que a gente está vendo acontecer. E também eu acho que tem muito uma questão de saudosismo, né, quando a gente fala disso. Porque, assim, é fato que todo mundo curte maratonar aquela série no fim de semana, né? É uma linguagem que conversa com todo mundo e, como eu já falei, né, de uma forma muito rápida e prática. E além de ser muito imersivo por todas as questões que você já pontuou, enfim, estética, som e narrativa e o contexto, né? Nossa, falei muito. É que esse é um assunto... Mas a gente se empolga. Porque não tem como não se empolgar. Né? Não, ainda mais quando é uma coisa assim que a gente ama e vive diariamente, né? Enfim. Mas eu acho, Gila, que a experiência do cinema, ela não vai morrer. Eu, pelo menos, tenho essa esperança. Talvez seja mais uma esperança, igual mesmo você disse, do que o que eu realmente acredito. Mas, assim, eu acho e eu espero que essa experiência de ir ao cinema não morra. Que a coisa realmente tenha ido para um lado que favoriça só, né? Mas que as pessoas ainda prefiram, sim, de vez em quando, ter a sua experiência do cinema. Eu tive até uma experiência diferente na pandemia, que era aquele cinema estilo drive-in no carro, que eu adorei também. Foi uma outra experiência, porque é uma experiência que você assiste ao filme no carro e conversa com as pessoas. Então, é uma experiência um pouco menos individual, porque, querendo ou não, a sala de cinema, embora eu a ame muito, a gente tá com os outros, mas não tá, né? A gente tá muito dentro da gente mesmo. Então, é um jeito legal de experimentar, pra depois você conversar, porque você fica muito ali, você e o filme, é uma relação única. A experiência do drive-in é legal porque você conversa com uma pessoa sobre aquilo enquanto vai rolando, você pode fazer isso porque você não vai atrapalhar as pessoas ao seu redor. Né? Então eu acho que são experiências que todas, assim, deviam ser valorizadas e espero realmente que não sumam, viu, Gila? Sim. Não, isso que você falou é muito engraçado em relação à plateia, né? E aí, quando a gente para pra pensar, por exemplo, numa plateia de teatro, que é teoricamente muito similar à de cinema, mas quando eu tô numa plateia de teatro, eu não acho que eu tô no individual. No teatro, na verdade, é muito mais coletivo, né? Então a plateia, todo mundo ri muito e alto e junto, todo mundo aplaude, todo mundo grita. E no cinema não, né? Aquele silêncio, aí o filme acabou, aí todo mundo vai levantando, começa a conversar aos poucos, né? É uma coisa muito mais imersiva no sentido de individual, né? E essa questão do drive-in, eu também tive essa experiência, né? Fiquei bem feliz, eu consegui ir 3 vezes, não sei se foram 3 ou 2 vezes no drive-in, mas enfim, foi muito gostoso. Não sei se vai continuar acontecendo quando as coisas voltarem ao normal, mas eu tenho muita esperança, Carol, de que assim, eu realmente acho isso. A gente tá tanto tempo sem ir ao cinema e ao teatro, tanto tempo, que quando a gente voltar a ir, né, pode ser que isso demore, pode ser que algumas pessoas acabem tendo esquecido um pouco do que é estar em um cinema, do que é estar em teatro, mas eu tenho certeza que quando a gente voltar aí, a gente não vai conseguir deixar de ir mais, sabe? Porque realmente, assim, você consegue lembrar qual foi a primeira vez que você entrou no cinema? Eu consigo, eu era tão pequenininha. Consegue? Consigo. Então, como que foi? Eu lembro que, nossa, acho que foi algum desenho infantil, provavelmente, mas eu fiquei encantada até pelo tamanho das coisas, principalmente porque quando a gente é pequena as coisas já parecem ser maiores, né? Imagina aquela tela que já é enorme e desde então eu acho que eu já gostava de ir ao cinema. E ao cinema, pra mim, sempre foi uma das coisas mais gostosas. Um dos programas que eu gostava de fazer com alguém, né? Com amigos, com uma pessoa que tava vindo assistir comigo, ou sozinha. É um programa que eu gosto de fazer sozinha também, né? E achei muito legal que você falou da dificuldade de fazer na pandemia, porque tem uma beleza, né, de que o cinema é uma arte coletiva. Se a gente for pensar, ele não existe uma produção individual, ele é uma arte construída no coletivo. E acho que por isso ficou mais difícil na pandemia. E existem formas de apreciar também de uma forma coletiva. As pessoas estão perdendo isso de conversar sobre os filmes, né? Eu espero que também as coisas caminhem para esse rumo, de você assistir sim ao filme e depois falar sobre ele, porque é muito gostoso você assistir o filme e depois conversar com seus amigos sobre, né? E experimentar o que vem tentar depois. Entender. E essa coisa também de ir sozinho ao cinema, eu acho muito engraçado como algumas pessoas não entendem isso, né? A minha família acha muito estranho eu ir ao cinema sozinho, né? Onde você tá indo? Eu tô indo no cinema, mas sozinho vou assistir, quero muito ver esse filme, vou assistir esse filme. Eles ficam confusos, assim, não, mas você não tem ninguém pra ir? Não, amigos pra ir eu tenho vários, mas eu quero ir sozinho, eu não preciso sempre chamar alguém, né? E assim, se você nunca foi ao cinema sozinho, por favor, vá. Porque é uma outra experiência de cinema, assim. É uma coisa totalmente diferente. Assim como ir ao teatro sozinho. Mas eu acho que no cinema talvez seja até um pouco mais interessante, porque ele não é tão agressivo, talvez, pra você ir sozinho. Eu acho que o teatro ele
te abraça muito, assim, né? O cinema é ok, assim, pra você entrar sozinho e tal. Então tem essa experiência porque, assim, é muito, muito gostoso, é muito diferente e é um tempo consigo mesmo e com o cinema que é muito precioso. Bom, então pra gente encerrar esse tema, antes da gente passar pro nosso próximo quadro, Carol, vamos comentar um pouquinho sobre os filmes que concorreram ao Oscar esse ano, né? Eu queria saber o que você já assistiu, o que você achou do que você viu, das interpretações também, do roteiro. E aí, o que você tem pra contar pra gente? Olha, eu acho, Gila, que assim, um grande destaque foram para algumas atuações, né? Porque a gente teve uma participação negra grande até comparada. A gente sabe que a academia, né, na verdade a gente vem lutando, né, contra a maré. A academia era muito conservadora nesse ponto e de uns tempos pra cá, os atores mesmo vêm se manifestando, né? Então a gente teve uma participação boa, né, de atores negros. A gente teve, por exemplo, o Chadwick Boseman, que é que foi o protagonista do Pantera Negra, e infelizmente nos deixou ano passado. A gente teve também o Daniel Kaluuya, que ficou muito famoso pelaquela série Black Mirror, e também estava junto com o Chadwick no filme do Pantera Negra. Então, eles tiveram um grande destaque, né? Muitos críticos comentaram sobre as atuações deles nos filmes que eles fizeram, né? Que é A Voz Suprema do Blues e Judas e o Messias Negro. Então, foram filmes muito comentados, a atuação deles foi muito comentada. Outro filme bastante comentado que eu percebi foi o Nomadland, mas por causa da temática, né, que é uma temática assim, bem o oposto do que a gente está vivendo hoje, de uma mulher que sai, ela vira uma nômade, né, de acordo com a situação que ela está vivendo. E é o oposto do que a gente está hoje na pandemia, a gente quer sair e não pode. Então, por causa dessa temática, calhou muito bem pro cenário atual, né, então também repercutiu muito, assim, na crítica. Você já assistiu esse? Eu não assisti o Nomadland ainda. Eu tô doido pra ver esse. Eu também sou muito tô. fã da Frances. Ela tá crescendo muito, né, nos últimos tempos. A atuação dela acho que tem ganhado espaço, né? Eu também tô doida pra ver esse, tá bem comentado, assim. E o Soul, né? O Soul da Pixar eu acho que foi muito comentado, foi um boom, assim, todo mundo correu. Aliás, muita gente baixou aquela plataforma de streaming da Disney, a Disney Plus, pra assistir a Soul. Eu lembro que quando o Soul saiu, eu mesma fui uma delas, tá? Me incluo. Baixei justamente o Disney Plus porque tava tanta gente comentando, e eu realmente acho que é uma das melhores animações que a Pixar já fez. Comentando sobre Soul, que aí a galera resolveu baixar porque tava divulgado lá, né? A gente não tinha como ir ao cinema e era o jeito de você assistir. Eu assisti todos os filmes da Pixar no cinema, eu adoro, né, as animações, a proposta das animações da Pixar. Então, baixei sim pra assistir, confesso que foi pra assistir e acabei gostando da plataforma, porque adoro essas plataformas. Mas eu acho que foram filmes que tiveram bastante destaque, assim, na crítica, né? Eu não assisti tanta coisa ainda, né? Eu tô correndo pra assistir algumas coisas. Eu assisti o Set de Chicago. E você gostou? Eu não assisti esse ainda. Você gostou dele? Eu gostei, mas eu não sei, eu achei ele, assim, ele tem uma questão bem importante, assim, também trabalha muito a questão do contexto histórico, né? Que tudo é verídico e tudo mais. Mas ele é meio lugar comum, assim, né? Aquele filme de cinema americano que é pra americano gostar, sabe? Não sei, assim, é legal. É legal porque é daquele roteirista, o Aaron Sorkin, né? Que é um grande roteirista de Hollywood. Ele já tem muitos Oscars de roteiro e agora ele tá como diretor desse filme, né? Então acho que é muito interessante de ver esse processo de um grande roteirista passando pra uma grande direção, né? Geralmente os diretores fazem as duas coisas já, enfim. Também assisti o... Era Uma Vez um Sonho, chama Era Uma Vez um Sonho. Esse daí eu confesso que eu não gostei muito, ele também tá na Netflix. Eu acho que ele é da Netflix, na verdade, né? Esse é da Netflix, o Set de Chicago também é da Netflix. Que mais? Eu vi mais algum, mas assim, eu não sei, talvez eu esteja um pouco... Não desanimado, né? Mas, assim, eu queria muito ver no cinema. Basicamente é isso, assim, queria muito ver no cinema. Então, eu tô assistindo, né? A gente, enfim, vai comentar muito ainda sobre todos os filmes do Oscar, mas de um lado é bom, né? Porque talvez tenha ficado mais fácil de assistir tudo em casa, por exemplo, né? Eu também sinto falta, Gila, eu super te entendo. Eu também sinto falta de assistir filmes no cinema. Muita falta. Você assistiu algum? Desses aqui? Então, não, eu assisti o Soul e só.
Não, teve mais um que eu assisti, mas ele não tá sendo nem super comentado. Então, assim, os mais comentados eu ainda preciso assistir. Estão todos numa lista lá pra poder assistir. E na correria a gente acaba, né, passando. Mas é justamente isso, você sabe, Gila? Você falou disso, eu pensei muito. Se fosse na época que a gente ia ao cinema, provavelmente eu já teria me organizado pra assistir. E também tem esse problema, né? As plataformas de streaming são práticas, mas o problema é que você acaba deixando pra depois, já que tá tão fácil acesso, você não se programa pra assistir. Você fala, quando eu tiver um tempinho eu vou lá e assisto. Então, é isso. E aí você acaba passando, porque a gente tá tão atarefado e a pandemia tá deixando todo mundo tão, né, meio perdido, assim, na rotina, que você fala, quando eu tiver um tempinho eu assisto e vai passando. Não tem mais aquilo de você agendar, de você comprar o seu ingresso e você separar um tempo pra ir ao cinema. Isso eu acho que é uma coisa também importante, você separar e falar, não, eu vou ao cinema. Sim, e eu, pelo menos pra mim, assim, quando você fala, eu vou assistir um filme do Oscar, você também já coloca uma certa pressão em si mesmo como espectador, assim, não, peraí, eu preciso prestar atenção nesse filme, eu preciso tirar aqui 2 horas pra poder, 2 horas e 40 pra assistir esse filme aqui pra ver por que ele tá concorrendo ao Oscar, né? Porque às vezes a gente quer assistir algum filme, só que a gente não quer pensar, a gente não quer ficar analisando, a gente não quer, enfim. Então a gente fala, sei lá, 11 da noite, tô quase indo dormir, coloca um filme que eu já vi, um filme repetido, um filme em sessão da tarde, ou eu coloco um filme do Oscar, né? Você vai colocar o filme em sessão da tarde, não tem nem o que falar, né? Então por isso que eu acho que talvez seja mais difícil também. Acho que a gente pode passar agora para o nosso quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber. Esse é o quadro do nosso podcast em que a gente indica algum filme, ou algum livro, alguma série, alguma pessoa que a gente acha que vale a pena ser compartilhado baseado no assunto que a gente conversou hoje. Então eu vou indicar uma série da Netflix. É uma produção brasileira, se chama Cidade Invisível. Essa série deu bastante bafafá um tempo atrás, porque ela bombou na Netflix, bastante gente assistiu, então se você não viu ainda, estou te lembrando de assistir. A gente tem produções nacionais muito, muito boas, nós temos filmes nacionais incríveis, incríveis mesmo, né? Então se a sua referência de filme nacional ainda é comédia, filme Globo, que é só comédia, que eu não acho que é um problema, mas que eu acho que ser a sua referência para filme nacional talvez seja um problema, então, eu, pelo menos, acho que talvez essa seja uma maneira interessante de mudar a visão que você tem do cinema brasileiro, né? Um cinema brasileiro que existe há muito tempo, inclusive, né? Nós temos filmes incríveis do cinema novo, que são filmes dos anos 60, que realmente mudaram a história do cinema no nosso país e são reconhecidos mundialmente, mas a gente não sabe disso porque esses filmes não estão na Netflix, esses filmes não estão no Amazon Prime, esses filmes não passam na televisão, são filmes de difícil acesso mesmo, mas eles existem, então eu acho que como espectadores brasileiros a gente poderia correr um pouco mais atrás. Aí fica a minha indicação, Cidade Invisível é uma boa forma de você começar a entrar nesse caminho das produções nacionais. E, né, é uma série que fala sobre folclore brasileiro, então é tudo que a gente já tá familiarizado, é na nossa língua, essa é uma outra coisa também, né? É diferente da gente ver um filme em português que não esteja sendo dublado em português, mas que esteja sendo falado em português. Porque a referência que a gente tem, Fiore, eu assim, pelo menos pelo que eu percebo nos espectadores brasileiros, a referência que a gente tem de cinematografia brasileira são as novelas. E as novelas, elas estão cada vez melhores, só que as novelas têm uma estrutura e têm um estilo próprio delas, né? Então tem muita gente que nunca viu um filme brasileiro que não seja Se Eu Fosse Você ou Tropa de Elite, por exemplo, né? E a gente tem tantas coisas diferentes disso que eu acho que vale a pena nossos ouvintes correrem atrás. Achei ótima dica. Muito boa. Bom, eu, na verdade, vou dar 2 indicações. A primeira é para apoiar projetos, né? É uma coisa que eu também descobri como fazer melhor na pandemia. Então, a gente tem diversos lugares que a gente pode apoiar. Por exemplo, Catarse. Você consegue apoiar diversos tipos de projetos das pessoas e incentivar a arte nesse momento de pandemia. Então, são projetos cinematográficos, projetos ligados ao teatro. Então, eu acho que a dica que eu dou é para você dar uma olhada, porque você descobre vários projetos que você gosta, até games você tem. Então, é uma dica para descobrir projetos para você apoiar, porque são projetos incríveis e que às vezes a gente ainda acaba não conhecendo, né? Justamente porque precisam desse incentivo inicial e você vai perceber um retorno maravilhoso. Eu tive amigos que compraram até jogos que amaram, então vale a pena, essa é uma dica. Em relação a filmes, a dica que eu vou dar, ela é meio off-Oscar. Eu vou dar a dica do Destacamento Blood, que foi um dos últimos filmes do Spike Lee, foi um filme do ano passado, e eu acho que ele foi bem injustiçado, né? Não concorreu a muitas indicações, não recebeu muitas indicações ao Oscar desse ano, só uma, né? E eu acho que ele realmente merecia, é um filme
maravilhoso que fala sobre a Guerra do Vietnã do ponto de vista de um diretor negro. E sim, gente, muda. Então, eu acho que é muito interessante pra assistir e é um jeito também de matar a saudade do Chadwick, porque ele tá lá no filme. Então essa é a dica que eu dou, essa é a sugestão. E fora também que é um filme do Spike Lee, né? Spike Lee é uma coisa surreal, né? Uma coisa que a gente tava precisando há muito tempo no cinema americano e que veio aí pra ficar. Bom, Teacher, queria agradecer, né, Teacher Carol Fiore, queria agradecer a sua participação no nosso podcast, fiquei muito feliz de ter falado com esse assunto, é um assunto que a gente já conversa muito, né, quando a gente trabalhava junto, quando a gente era colega de trabalho, a gente já falava muito sobre essas coisas, né, também já tive aulas de cinema com você, e eu acho que os alunos do Abaco estão em ótimas mãos para esse itinerário novo que você está trazendo para o Abaco. Sheila, muito obrigada, é ótimo reencontrar você sabe que eu te admiro demais, e foi ótimo ver você crescer nesse processo, né, do aluno que tava ali sentado com 15 anos conversando sobre cinema, e eu lembro que a gente falava sobre Clube da Luta e filmes diversos, assim, e agora é uma pessoa que tá formada na área e produzindo, e nossa, eu te admiro demais, assim, é muito gostoso poder falar de cinema com você, e que a nossa parceria, assim, prolongue-se, né, que eu veja muitos projetos outros seus, tá bom? Eu agradeço demais, Teacher. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Somando Ideias e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Abaco é somar de ideias. Abaco, multiplicar do saber. Abaco, subtraindo e dividindo emoções.